Olá, meus caros alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula online da disciplina de avaliações, perícias e direito agrário. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam passando esse tempo com bastante saúde, com bastante calma, pois é importante que nós possamos ter, acima de tudo, bastante tranquilidade para que nós possamos continuar com as nossas atividades, independente da metodologia. E a partir de agora, como vocês sabem, as nossas aulas serão online, serão aulas ora gravadas, ora nós faremos aulas online ao vivo, para que vocês possam continuar interagindo conosco e para que vocês possam também ter um processo de ensino-aprendizagem adequado e sempre contínuo, para que nós possamos cumprir a nossa meta, cumprir o nosso resultado, que é auxiliá-los na formação da engenharia agronômica, ou seja, auxiliá-los a se formarem como profissionais nessa área, tá certo? Bom, como essa é a nossa primeira aula online, eu julgo bastante interessante, bastante importante, fazermos uma breve recapitulação dos assuntos que nós vimos até agora, antes de adentrarmos a assuntos novos, apenas para situar os estudantes de quais são os pontos que nós abordamos e também para auxiliar aqueles que entraram depois, pois nós tivemos alguns estudantes que entraram em momento posterior ao início da disciplina. Prometo que vai ser bem breve, nós vamos apenas relembrar alguns dos assuntos que são relacionados à nossa disciplina, para que depois nós possamos falar sobre contratos agrários típicos. Nós estamos neste momento da disciplina, você sabe muito bem, discutindo sobre o Estatuto da Terra. Esse é o ponto inicial para que nós possamos estabelecer discussões mais aprofundadas acerca dos contratos agrários. Mas antes disso, nós abordamos uma série de assuntos relacionados à gênese do próprio direito agrário. Então, por conta disso, nós vamos fazer uma breve recapitulação. Vocês verão, a partir de um determinado momento dessa aula, apenas os slides e a minha voz. E com base nessa recapitulação, nós já vamos adentrar a nova temática, que é a temática de contratos agrários típicos. Vamos lá? Espero que você goste bastante da nossa abordagem. Olá pessoal, mais uma vez, e como eu havia dito, a partir desse momento vocês ouvirão apenas a minha voz se relacionando com os slides que vocês estão enxergando, tá? Pois bem, apenas melhorando um pouco a questão da recapitulação do como nós chegamos até aqui, nós havíamos falado sobre a questão das doutrinas, a questão de Leon Duguy e a sua função social da propriedade rural, e havíamos falado também sobre a Lei de Terras do Brasil de 1850, que foi a primeira lei verdadeiramente agrária de nosso país. No entanto, ela foi criada com muitos furos, com muitas faltas, frente, logicamente, às leis atuais. Ela criou um processo de reforma agrária às avessas. Eu havia explicado em sala que a reforma agrária naquela época, por meio desta lei, era pautada na troca do direito de posse por pagamento. Ou seja, se a pessoa tivesse dinheiro, ela poderia requerer ao governo imperial a posse de uma determinada terra. Logicamente que a sociedade mais abastada, ela teve acesso a essas terras que são terras mais próximas aos grandes centros, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. No entanto, assim como hoje isso acontece, a sociedade brasileira majoritariamente era muito pobre. E na maioria dos casos, a mão de obra do campo estava sendo trocada. Os escravos estavam saindo de cena e os imigrantes estavam entrando, imigrantes assalariados, para exercer o seu trabalho, principalmente nas lavouras de café que estavam em ascensão no interior de São Paulo. Então a população era muito pobre, era desprovida de recursos, só que ela era, de certa maneira, atendida por meio da lei de terras. Quem quisesse receber a posse das terras deveria se submeter a uma condição bastante hostil. As terras que eram terras devolutas à União, que eram cedidas ao processo de reforma agrária, eram terras próximas às fronteiras do país. Foi uma maneira do Império tentar garantir a presença da sociedade brasileira próximo às fronteiras, para que as fronteiras não fossem entendidas como zonas desabitadas e fáceis de serem tomadas
por outros povos, sejam os próprios espanhóis, sejam as outras nações latino-americanas que foram formadas ao longo do século XIX. Então, por conta disso, as pessoas que se submetiam a esse processo de reforma agrária se submetiam também a um isolamento social muito grande, né? Não haviam estradas, não havia entrepostos de aquisição de sementes, de aquisição de adubos, de venda de ferramentas, ou seja, era simples entrega de terra, não era nada mais além disso. Se a pessoa tinha um pouco de recursos para explorar essa terra, tudo bem. Se ela não tinha recursos, ela não poderia simplesmente adentrar essa terra. Por isso que a reforma agrária foi de fato às avessas, porque quem comprou terra conseguiu garantir a sua posse. Quem não tinha como comprar as terras, infelizmente ficou à mercê de uma sociedade cada vez mais empobrecida, de uma sociedade cada vez mais problemática. E foram pessoas marginalizadas, né? Assim como nós temos a atualidade, né? Os pobres sendo cada vez mais marginalizados. Pois bem, então, a partir deste momento de 1850, nós não tivemos um avanço significativo em termos de legislação relacionada à reforma agrária. Outras leis, logicamente, foram criadas, a exemplo de leis trabalhistas, lá em 1943, a Lei 5.452, que é a nossa CLT. Houve também a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural por meio de força de lei. Houve também a criação de associações rurais e do sistema das associações brasileiras de crédito agrícola e assistência rural, o sistema ABICAR, tudo isso por força de lei. No entanto, no que tange ao uso das terras e ao disciplinamento desse uso de terras, nós não verificamos nada que fosse palpável, não havia uma lei que disciplinasse isso. Então, em 1964, criou-se o Estatuto da Terra e é a partir desse ponto que nós partimos com a nossa análise, né? Então, o tema da nossa aula de hoje é Estatuto da Terra e os contratos agrários. Vejam, pessoal, que numa aula de 30 minutos, aproximadamente, nós não vamos conseguir falar sobre todos os aspectos, sobre todos os detalhes do Estatuto da Terra e dos contratos agrários. O nosso enfoque maior será sobre os contratos agrários. No entanto, isso não nos exime de fazer uma leitura acerca do Estatuto da Terra. Aí vocês podem até pensar, poxa vida, eu vou ter que ler uma lei? Bom, a leitura da lei ela é optativa, porém eu recomendo que vocês façam essa leitura da lei, assim como outras leis que aparecerem durante a aula, para que vocês possam se inteirar adequadamente das temáticas discutidas, até porque são temáticas que nós cobraremos em nossas avaliações, tá bem? O Estatuto da Terra é a lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964. Já era a época da nossa ditadura militar, ok? Houve o golpe militar, os militares entraram no poder e promulgaram esta lei. No entanto, a minuta do Estatuto da Terra foi criada antes disso, pelo governo João Goulart e outros governantes anteriores que já visualizavam uma situação de crise no campo por conta da lei anterior, da Lei de Terras de 1850, já ser anacrônica, ultrapassada. Então, esta lei que vocês estão vendo, a disposição dela é sobre as providências ligadas ao disciplinamento da terra, e nós trouxemos apenas o primeiro artigo para que vocês possam entender sobre o que ela trata. O artigo 1º diz o seguinte: esta lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Então aqui nós temos duas situações divergentes, que na verdade mais à frente são situações que se unem, são situações até convergentes dependendo do ponto de vista. A primeira delas é a reforma agrária, que nada mais é que o disciplinamento do uso das terras no campo, e o segundo ponto, a criação de uma política agrícola. Quando nós falamos sobre política agrícola, nós estamos falando sobre uma determinada lei que cria o que a gente chama de Plano Plurianual de Desenvolvimento Temático. Neste caso, por ser uma política agrícola, é um plano plurianual agrário, ou também de comercialização agrícola, de produção agrícola. Na atualidade, esses planos plurianuais têm a duração de 4 anos. Então,
quando há promulgação de uma determinada lei agrícola ou política agrícola, ela vale para o ano corrente e para os 3 anos seguintes. E a política agrícola trata dos seguintes temas. Ela trata da temática de insumos, trata da temática de produção agropecuária no campo, trata da temática de logística, a temática ambiental, a temática de agroindustrialização, comercialização no mercado interno e comercialização no mercado externo. Então, para resumir a história, é praticamente como se nós tivéssemos um manual de diretrizes sobre o andamento do processo agropecuário na forma de cadeia e na forma de sistemas agroindustriais. A política agrícola rege metas a serem batidas. Então, por exemplo, é concernente à política agrícola definir qual deve ser o superávit de exportação das nossas cadeias produtivas. É da política agrícola também, em termos de metas, a criação de ramais logísticos que possam integrar as áreas mais distantes com as áreas mais povoadas, a distribuição dos alimentos, a criação de políticas de produtos orgânicos, por exemplo. Tudo isso está ligado à política agrícola. E é bom afirmar a vocês que a política agrícola não é somente algo ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não é somente ele que elabora, na verdade é ele que conduz o processo, ele é que comanda o processo. Porém, para a criação da política agrícola e mesmo dos processos de reforma agrária, o que nós percebemos é a existência de uma política interministerial, que reúne, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que reúne o Ministério da Educação, que reúne o Ministério da Saúde. Um exemplo bem claro daquilo que está ligado a uma política agrícola é o Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos ele foi criado na década passada, ou melhor, na década retrasada, já década de 2000 a 2009, e esse programa ele prevê o direcionamento da produção dos produtos da agricultura familiar para o abastecimento de equipamentos públicos, a exemplo de universidades, presídios, escolas, tudo aquilo que demanda alimentação vem da agricultura familiar por meio dessa política, que dá um sobrepreço, inclusive, para quem fornece por meio desse programa, por volta de 30% se o produto for oriundo de agricultura orgânica ou de bases agroecológicas. Isso é uma política que utiliza recursos e expertise tanto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas também se utiliza do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Isso, então, é o exemplo de uma política pública que é derivada da política agrícola com seus planos plurianuais. Tá? E com relação à reforma agrária também, voltando aqui ao nosso enfoque principal do Estatuto da Terra, nós podemos afirmar que a reforma agrária é o grande enfoque desta lei, levando-se em consideração que naquela época, 1964, haviam ainda muitas terras devolutas. O que é uma terra devoluta? É uma terra que pertence à União, que não é utilizada para outras finalidades produtivas. A gente pode considerar uma terra devoluta uma terra naturalmente devoluta, a exemplo da área da floresta amazônica e das reservas ambientais, e também nós podemos dizer que uma propriedade rural improdutiva, ela também pode ser uma terra devoluta, a partir do momento em que o direito de posse do produtor é retirado, e isso é direcionado ao INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que gerencia esse processo de direcionamento e uso das terras. Uma coisa interessante ligada a esse Estatuto da Terra são 4 pilares que nós conversamos em aula. Para quem ainda não assistiu essa aula, vai saber agora. Nós temos o pilar da coordenação do processo de reforma agrária. Nós temos o pilar ligado à própria assistência técnica direcionada a esse processo de reforma agrária. E nós temos outros pilares que garantem o processo de distribuição de terras de uma forma gratuita e também por meio de contratos agrários que nós veremos aqui ao longo deste processo, tá? A reforma agrária em si. Quem coordena esse processo, segundo o Estatuto da Terra,
na atualidade é o INCRA, é o Instituto Nacional para a Colonização e Reforma Agrária. No entanto, quem fizer a leitura da lei vai encontrar dois nomes diferentes, o nome do INDA e o nome do IBRA. O INDA é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e o IBRA é o Instituto Brasileiro para a Reforma Agrária. O que cada um cuidava? O INDA cuidou de todo o aspecto de assistência técnica e projetos para a fixação do homem no campo, enquanto que o IBRA cuidou do processo de reforma agrária propriamente dito por meio da distribuição das terras. Eles não existem mais. Em 1972, eles foram fundidos em um único instituto, em um único equipamento público chamado INCRA, que cuida das duas áreas. Então, é interessante a gente falar isso dessa maneira, porque o INCRA, ele, ao mesmo tempo que permite e direciona, disciplina a distribuição das terras, ele também fornece assistência técnica e todo um conjunto de projetos para que a pessoa assentada permaneça no seu assentamento, permaneça nas suas terras. Muitas vezes o que nós percebemos é que os assentamentos eles são feitos ainda em áreas muito mais remotas, em áreas muito mais distantes, em áreas desprovidas de recursos. Então, o INCRA, por meio de ações interministeriais também, não é somente o Ministério da Agricultura, fornece toda a assistência técnica necessária para a fixação do homem no campo por 5 anos. Então nós temos uma assistência técnica ligada à produção, nós temos uma assistência dentro da cadeia produtiva no sentido de promovermos a agroindustrialização, o empreendedorismo e a comercialização, e também temos um processo muito interessante que é um processo de inserção social, ou seja, principalmente a família do agricultor assentado recebe capacitações variadas no sentido de melhorar a sua economia doméstica. Então nós temos questões de orçamento, questão de transformação de produtos, higiene e saúde pública. Então é um processo bastante completo. E eu diria para vocês que essa política pública que vocês estão vendo aqui, que é o nosso Estatuto da Terra, é uma política pública de caráter humanizado. E é incrível, o Brasil é um dos poucos países que estabelece esse processo de maneira universal e gratuita. Se você for, por exemplo, para vários países da Europa ou mesmo para os Estados Unidos, a assistência técnica derivada de um processo de reforma agrária não existe. E mesmo a assistência técnica convencional é uma assistência técnica paga. O produtor precisa pagar para um engenheiro agrônomo particular prestar assistência técnica. Neste caso, não. No caso brasileiro, nós temos uma assistência técnica pública e de qualidade. Deficitária, é bem verdade, no que diz respeito ao número de profissionais. No entanto, a assistência técnica é gratuita e isso é uma das bênçãos das políticas públicas brasileiras ligadas ao estado de bem-estar social. Ok? Recomendo que vocês façam então a leitura do Estatuto da Terra. Bom, dando prosseguimento, um dos enfoques bem interessantes também do Estatuto da Terra, que começa por ele bem verdade, são os contratos agrários. Bom, nós falamos na sala de aula sobre os contratos. Na verdade, nós não especificamos ou nos aprofundamos sobre essa temática, mas nós demonstramos que os contratos, eles são uma das formas do direito, um dos instrumentos ligados a formas do direito. Nós havíamos falado, por exemplo, que uma lei, que um decreto-lei, que uma portaria, que um regimento, são formas legais do poder público. Com relação ao relacionamento entre pessoas de direito privado, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, nós temos o Estatuto e o Regimento, que são dois instrumentos aplicados a cooperativas e associações, e nós temos também o contrato. O contrato, que é um instrumento jurídico que estabelece as cláusulas e as regras das interações que devem existir entre pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas de direito privado, ou entre estas. Por exemplo, vocês têm um contrato com a Unicesumar, um contrato de prestação de serviços, onde uma das partes é credora, outra das partes é devedora. Uma das partes, então, tem uma obrigação a cumprir. Percebam, então, que neste exemplo que eu estou utilizando, nós temos o interrelacionamento entre uma pessoa física, que no caso é você que está me ouvindo, estudante,
e uma pessoa jurídica, que é uma universidade. E no meio agrário, os contratos também são instrumentos bastante interessantes para garantir o relacionamento entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Ou entre pessoas físicas e entre pessoas jurídicas, ou entre ambas. Bom, nós temos então algumas modalidades de contrato. São duas, basicamente, que são definidas por um conjunto de legislações. Nós vamos abordar aqui apenas aquilo que tange a estas 4 leis que se encontram na tela de vocês. A Lei 4.504 de 64 é uma lei federal, é o Estatuto da Terra, que nós mostramos o caput no slide anterior. Temos também o Decreto-Lei 59566 de 66. Esse decreto é importantíssimo, por quê? Vamos apenas falar sobre o relacionamento desses dois dispositivos, pelo menos agora, né? Temos a questão da Lei 4.504, que diz que os contratos agrários são formas de regulamentação de relações. Só que não temos a operacionalização. Então, podemos dizer que o Estatuto da Terra, ele diz que o contrato é um instrumento que regula as relações. Só que ele não diz como. Então, o Decreto-Lei 59566 de 66, ele estabelece esse como, esse modus operandi de como esses contratos agrários devem ser estabelecidos. E isso vale para quaisquer outros relacionamentos, ok? Quando você tem uma lei, logo na sequência você tem um decreto-lei que estabelece o como fazer. A lei prevê o que deve ser feito. O decreto-lei prevê o como aquilo deve ser feito, como este assunto deve ser feito, ok? Então, o decreto 59566, ele estabelece como que os contratos agrários típicos e atípicos devem ser estabelecidos. Já a Lei 5889 de 73 e a Lei 11.443 de 2007 estabelecem recursos complementares a este processo, uma vez que, se nós considerarmos que nós estamos agora em 2020, realmente nós já temos um período bastante longo, não é? Se nós pensarmos em número de anos, já temos algumas décadas desde quando o Estatuto da Terra foi promulgado. Então, há necessidade de leis complementares para regular alguns assuntos que apareceram ao longo das décadas, ao longo dos anos, ok? Mas vamos focar a nossa análise, então, somente nesses 4 instrumentos. É necessária a leitura, professor? Eu recomendo. E tanto eu recomendo que eu vou deixar essas leis como material complementar para vocês darem uma olhada nos seus momentos de folga, tá? Mas também procedam à leitura de outros materiais acessórios, alguns livros que podem ajudar. Eu vou fazendo sugestões ao longo das aulas, tá bem? Então vamos começar a falar dos contratos agrários típicos. Apenas um detalhe que eu havia falado antes, o regimento se dá sobre 2 tipos de contrato. O contrato de arrendamento e o contrato de parceria. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 3º do Decreto 59566 de 1966. Vejam lá. O arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e o gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da lei. Que lei é essa? São as leis anteriores que nós demonstramos, as leis complementares e até mesmo o decreto 59566, tá? Então, para que a gente possa compreender nas minúcias o que é o arrendamento rural, é como se eu estivesse alugando parte da minha propriedade rural ou praticamente toda a minha propriedade rural, podendo alugá-la somente com relação à terra, ou eu posso alugar também as benfeitorias que nela se encontram, como, por exemplo, um barracão, uma casa, um abastecedouro e outras estruturas que são estruturas acessórias, estruturas auxiliares para que a produção possa ocorrer a contento. O mais comum, é bem verdade, é o aluguel somente da terra.
É difícil você observar o aluguel de outras estruturas também, mas dependendo do caso, isso pode acontecer. E claro, as explorações elas podem ser mistas. Só que, no geral, o que nós percebemos nos contratos de arrendamento é que elas são focadas na exploração agrícola. Por exemplo, uma indústria de cana-de-açúcar fazendo arrendamento, pedindo arrendamento para um arrendador, para um produtor, para um agricultor. O agricultor ele está com a sua terra com baixa produtividade. Assim como nós conversamos na sala de aula sobre os procedimentos que são tomados pelo INCRA na questão de tomada de terras, né? O INCRA faz a análise da produtividade da terra por meio do cálculo do GUT, que é o grau de uso das terras, e por meio do grau de exploração econômica, que é o GE. Esses dois coeficientes precisam obedecer à sua lei respectiva. E se por acaso não obedecem, uma das alternativas que o produtor tem, ainda mais se ele for um produtor descapitalizado, é oferecer a sua terra para o arrendamento. Neste caso, este produtor será o arrendador e a indústria de cana, que era o exemplo que nós estávamos utilizando, ela será a arrendatária. Neste caso, haverá um contrato entre as duas partes, que é um contrato entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, e esse contrato vai reger as formas desse processo de aluguel das terras. E, na maioria dos casos, como eu disse, é mais para exploração agrícola mesmo. Neste exemplo específico, a empresa de cana ela arrenda a terra de um arrendador, de um agricultor, para a produção de cana-de-açúcar. Só que existem outros variados casos, onde o arrendamento ele serve para a produção de soja, o arrendamento serve para a produção de milho, e em casos muito mais raros, nós temos o arrendamento para extrativismo, ou seja, o arrendamento de uma área florestal para exploração, por exemplo, de sementes ou para exploração de frutos. Então, a maioria dos casos é a exploração agrícola, tá? Agora, por se tratar de aluguel, logicamente que existem algumas formas desse aluguel acontecer e também dele ser pago ao arrendador. Mas vamos falar disso depois, né? Vamos caracterizar neste momento o segundo contrato agrário típico, que é o contrato de parceria rural. O contrato de parceria rural é o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não o uso específico de imóvel rural de parte ou partes dele, incluindo ou não benfeitorias, outros bens ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista, ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha dos riscos. Bom, aqui vocês estão vendo que o texto não é do Decreto 59566, lá de 1966, já é da Lei Federal 11.443, de 2007. E aqui vocês estão percebendo que praticamente é igual ao contrato de arrendamento. Pelo menos até o ponto em que nós falamos sobre o uso da terra para a produção agropecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista, tá? No entanto, aqui no contrato de parceria nós também temos essa nuance do trabalho com os animais. Então, eu posso não ceder a minha terra, mas eu posso receber animais para que se utilizem da minha terra para engorda. Então, é um contrato de parceria onde uma pessoa entra com um determinado recurso e a outra pessoa entra com outro recurso. Então, a diferença básica entre arrendamento e parceria é que na parceria eu tenho a junção de esforços dos parceiros para que eles possam produzir com recursos compartilhados. Pode ser na terra de um, pode ser na terra de outro. Esse caso que eu citei é bem comum. Quando um produtor ele possui uma pastagem bem conservada, uma pastagem viçosa, e um outro produtor, um outro pecuarista, ele entra como parceiro cedendo o seu rebanho para engorda nessa pastagem. Então, os frutos dessa parceria, os lucros dessa parceria, serão divididos entre esses parceiros, bem como os riscos desse processo. Agora, quando a gente fala sobre um contrato de arrendamento, o arrendatário, que é aquele que chega na terra do arrendador para produzir, é somente ele que assume os riscos.
Ele está alugando o uso da terra. Então, todos os recursos para a produção são do arrendatário. Se eu estou arrendando a terra de alguém para produzir alguma coisa, eu preciso trazer as minhas sementes, trazer o meu adubo, trazer os meus equipamentos. Se não houve um contrato que os equipamentos do meu arrendador vão ser utilizados, eu vou trazer todo o meu pacote tecnológico para produzir na terra de um terceiro, que neste caso é o arrendador. E todos os riscos do processo, eles são apenas ligados a mim, arrendatário. Eu é que tenho que assumir todos os riscos. No caso da parceria, não. Da parceria existe um risco. Por exemplo, nós perdemos a produção, de ter um incêndio na minha pastagem, de repente eu perco a minha boiada, então ambos respondem pelos riscos de forma solidária. Essa é uma diferença crucial entre os dois tipos de contrato, tá certo? Entenderam então essa diferença entre contrato de arrendamento e contrato de parceria? É uma diferença importante para que vocês possam caracterizar qual é o regime de trabalho desses dois contratos. Pois bem, o que são então esses riscos partilhados? Primeiro, caso fortuito e de força maior do empreendimento rural. Digamos que se trata de um contrato de parceria entre dois produtores familiares que não se utilizem de maquinários, que se utilizam de mão de obra humana para a produção de algodão ou ainda para a produção de mandioca. Como nós estamos vivendo esse processo do coronavírus, quando você vai para uma área de colheita de mandioca, muitos trabalhadores ficam próximos uns dos outros. Então existe o risco dessa contaminação. Este é um caso fortuito de força maior, onde eu posso ter o risco da minha produção não ser colhida. Outro caso de força maior, de repente, como nós vimos nessa metade de primeiro semestre, houve muitas chuvas, principalmente no Sudeste, que promoveu um processo de erosão bastante acentuado, principalmente em solos mais arenosos. Então, caso eu perca a minha área por um processo de erosão bastante abrupto, pela formação de ravinas ou de vossorocas, eu vou perder a minha produção. Então, isso é um risco ligado a um caso fortuito de força maior. O risco dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso 6º do caput do artigo que nós vimos sobre parceria rural. Tá? Então, eu vou dividir com o meu parceiro os frutos da colheita, os produtos que forem oriundos dessa colheita, os lucros, mediante a proporção do contrato de parceria, ou ainda aquilo que está estabelecido por lei, os percentuais ligados ao contrato de parceria. Ah, professor, mas que percentuais são esses? Nós vamos saber mais à frente, tá? É interessante que as leis elas estipulam o quanto cada parceiro deve ganhar, assim como o quanto cada arrendador deve ganhar a partir do momento em que ele arrenda a sua terra. Um terceiro risco partilhado são as variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. No caso da mandioca ainda, que era o que nós estávamos exemplificando por último. Quem é produtor de mandioca sabe que a variação dos preços acompanha uma sazonalidade. Geralmente nós vivenciamos ciclos de 3 a 4 anos, onde verifica-se uma ascensão nos preços, e 3 a 4 anos onde se verifica uma queda abrupta de preços. O que acontece é quando nós temos a época de alta, né, o pico dos preços, nós percebemos que muitos produtores aventureiros plantam mandioca achando que o preço da mandioca se manterá linear e alto ao longo da safra, o que não é verdade. Então, muitos produtores plantam na alta e colhem quando o preço está em baixa. E nessa situação, logicamente, há um risco a ser partilhado. Ou seja, quando nós temos variações de preços, isso também deve ser partilhado entre aqueles que estão exercendo o contrato de parceria, ok? Pessoal, nós temos como nosso próximo assunto as características gerais do subarrendamento, os tipos de parceria, a impossibilidade de contratos híbridos, ou seja, eu não posso arrendar e fazer parcerias ao mesmo tempo, e o que nós chamamos de contrato expresso ou tácito. No entanto, para nós mantermos o padrão das aulas, nós já estamos ultrapassando 30 minutos de aula, nós vamos ficar por aqui nesta aula, tá? O objetivo então foi ilustrar para vocês um pouquinho do histórico
dessa aula, o histórico, na verdade, da disciplina em si, de direito agrário, quando ela surgiu, e nos focarmos mais nessa questão dos contratos agrários típicos. De maneira que na próxima aula nós vamos nos aprofundar nessas temáticas do subarrendamento, dos tipos de parceria, dos contratos em si e das características gerais de cada uma das modalidades. São temas bastante interessantes para que vocês possam orientar os seus agricultores como seguir corretamente dentro dos parâmetros da lei, ok? Muito bem, pessoal, gostaram da nossa abordagem? Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês tenham compreendido, então, toda a gênese da área do direito, a gênese do direito agrário. Espero que vocês tenham compreendido o que é uma doutrina. São terminologias bastante importantes para que nós possamos ter o entendimento de como uma doutrina ela se aplica, por exemplo, a uma determinada lei. E a principal doutrina que nós temos hoje nas leis é a doutrina vinda de Leon Duguy, a doutrina da função social da propriedade rural. E vocês viram que essa doutrina está bastante inerente ao texto do nosso Estatuto da Terra. E por meio do Estatuto da Terra, vocês compreenderam que existem formas da posse da terra ser trabalhada por um agricultor. O agricultor ele pode ter a terra para si, ter o direito de posse quando ele compra esse direito de posse, ou ele pode também alugar essa terra ou ceder essa terra para um parceiro trabalhar. No caso do aluguel, basicamente nós estaremos falando sobre um processo de arrendamento, conforme ficou caracterizado por meio da legislação que nós estudamos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aprofundem os estudos de vocês com base nos nossos materiais complementares e também lhes aguardo no fórum durante o período da aula para que vocês possam discutir, para que vocês possam comentar, para que vocês possam questionar, para que nós possamos interagir e gerar conhecimento a partir desse processo de ensino-aprendizagem. No mais, um forte abraço e te aguardo no fórum. Tchau, tchau!